Metodologia é criatividade, é pensar o seguinte: como você se deixa desafiar pelo teu problema de pesquisa? Como você se deixa desafiar pela presença do outro? Como é que esse outro vai provocar você a pensar em caminhos? E a partir daí, a gente pode ir para a técnica, porque a pesquisa está muito ligada ao encontro com a alteridade. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou o Cássio Martinez e você está ouvindo o Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Hoje, o nosso bate-papo é sobre comunicação, consumo e identidade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa Matos e para esta nossa conversa vamos receber dois convidados muito especiais. Luiz Mauro Sammartino, doutor, bolsista de produtividade em pesquisa CNPq nível 2, pesquisador bolsista na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, professor da Faculdade Casper Libero, da FAPCOM e da FECAP, e autor de diversos livros. Para essa nossa conversa, também está aqui com a gente Márcia Perencim Tondato, doutora, pesquisadora, professora titular do PPG-Com ESPM, líder do grupo de pesquisa CICO, Comunicação, Consumo e Identidades Socioculturais, e coordenadora nacional do Programa de Iniciação Científica da ESPM. Luiz Mauro, Márcia, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço. Vou começar minhas perguntas fazendo um questionamento aqui para o Luiz Mauro. Luiz, você poderia falar para a gente um pouco sobre o seu caminho profissional, acadêmico e também sobre os seus trabalhos em desenvolvimento? Joia, obrigado. Oi Cissa, oi Cássio, oi Márcia, que prazer estar aqui com vocês, dividir esse espaço mais uma vez aqui na ESPM, eu sempre estou com uma acolhida muito grande, uma recepção muito legal. Bom, caminho profissional, acadêmico e trabalho em desenvolvimento. O caminho profissional e acadêmico começa mais ou menos 25, 27 anos atrás. É legal você fazer mais de 45, que você pode falar, começou há 20 e poucos anos atrás, você já existia. Bom, eu me formei em comunicação na Casper, lá nos anos 90 ainda, me formei em 98, e desde a graduação eu tive uma trajetória profissional dupla, tanto na área de jornalismo, trabalhando como repórter, freelance, sempre freelando para algum lugar, e também como professor. Né, na parte acadêmica, ainda na graduação, com iniciação científica. Aí depois fui para a PUC, onde fiz mestrado, doutorado em ciências sociais. Tive experiências fantásticas lá. Ao mesmo tempo que, em 2000, comecei a dar aula na Casper. Também foi uma experiência profissional inicial e muito boa, onde eu estou há 26 anos. E depois também em outras faculdades, como acho que todas e todos nós que temos essa trajetória acadêmica, trabalhamos em vários lugares, ao mesmo tempo que eu também seguia como jornalista. Terminei o mestrado, terminei o doutorado, sempre com essa carreira dupla. Aí, depois disso, passei um ano na Inglaterra como pesquisador lá na Universidade de East Anglia. Quando voltei, tive uma outra etapa de vida, né, de 14 anos, num estrito senso, em comunicação, lá na Casper também. E, atualmente, eu estou trabalhando na Casper, aqui na FAPCOM, aqui do lado, e na FECAP, lá na Liberdade. Então, ao longo desses anos todos, eu tive muitas mudanças profissionais, mas nunca saí desse espaço mágico da sala de aula. Não sei se tem muitas outras aventuras, vida de professor, não sei se costuma ter muita aventura, e aí ele saltou de um avião em chamas e caiu, não sei, não, são mais essas, mas a seu modo são aventuras. Sim, tem aventura suficiente, muitas, né? Muitas. E Márcia, e você? Conta pra gente um pouquinho da sua história profissional, acadêmica, a sua contribuição, né, especialmente para o PPG-Com e a sua atuação junto ao CICO, o grupo de pesquisa. Então, eu também agradeço aqui, né, o convite maravilhoso aqui estar com vocês, né, o Cássio, a Cissa, o Luiz Mauro, sempre muito colaborativo, né, com o nosso programa. Então, a minha história é um pouquinho antes do Luiz Mauro, né? Eu vou voltar lá nos anos 80 do século passado. Mas eu vou partir, assim, do ponto da minha vida, vamos dizer, acadêmica, né? Eu comecei, né, fiz publicidade também. Aí eu fui para pesquisa de mercado, fui lá para o mercado, só que eu sempre tive um pé na academia, né? Tinha o meu chefe era professor na academia, então de vez em quando, né, dava uma colaboração nas aulas.
até que chegou um momento que eu falei, não dá, eu preciso me decidir na vida, não dá para ficar no mercado e ir nessas aulas. Então, aí fui fazer mestrado, fiz doutorado lá na ECA USP, sob a orientação da professora Maria Aparecida Bacega, e depois fiquei, né, alguns anos dando aula na graduação, até que vim para cá, né, os anos 10, né, dos anos desse século aqui, vim para a SPM, no PPG-Com, e aí no PPG-Com, quando eu vim para o PPG-Com, eu já trabalhava com telenovela, né, porque lá no meu passado, lá do mestrado, eu fazia parte do Obitel, né, que é coordenado pela professora Maria Imaculata, muito tempo. Então, vindo para cá, encontrei a professora Maria Aparecida Bacega, continuamos trabalhando um pouco com telenovela, mas aí já constituímos os grupos de pesquisa, né? O meu primeiro grupo de pesquisa, ele trabalhava com cidadania, trabalhava um pouco junto também ainda com a Bacega, e aos poucos a gente foi, né, o programa, né, o PPG-Com foi crescendo, veio o doutorado, e aí nós desmembramos, vamos dizer assim, os grupos de pesquisa, né? E aí foi então que constituiu o CICO, né, que trabalha comunicação, consumo e identidades socioculturais. A telenovela foi ficando um pouco, né, até porque no próprio cenário televisivo e midiático, né, do país e do mundo, né? Muita coisa veio acontecendo, né? Streaming e tudo mais. E hoje eu, então, trabalho com identidade, né? Já tenho, assim, hoje em dia, muita gente interessada na tecnologia, Instagram, mas também já orientei trabalhos com moradores de rua. Então, a trajetória é um pouco essa, né? E tive essa oportunidade, né, de estar um pouco junto também da graduação por meio da iniciação científica, que é o primeiro passo, né? Eu, inclusive, fiz iniciação científica, né? Então, é um pouco isso. Muito bom, gente. Privilégio ouvi-los aqui. Eu estou muito feliz de recebê-los de verdade. Eu tenho uma história curiosa com cada um de vocês. Luiz Mauro foi o primeiro professor que eu tive no Estrito. E a Márcia foi, de fato, a professora que me ajudou tanto na parte da qualificação do mestrado quanto na parte do desafio de passar, né, pela defesa da dissertação. Então, um momento muito bom aqui. Eu estou muito feliz de recebê-los. E aí eu queria falar um pouco, acho que puxando essa pontinha que a Márcia falou sobre as inter-relações da pesquisa, né, no grupo de pesquisa. E ele é um grupo, todos os grupos que a gente tem recebido aqui, a gente percebe isso, né? São grupos que eles têm as suas inter-relações de fato, né? Eles têm essas intersecções entre as pesquisas dos seus participantes. E aí eu queria saber um pouco sobre a trajetória de vocês, mas de uma forma um pouco mais conjunta, né? Como que vocês se conheceram e como que vocês passaram a despertar esse interesse por essa pesquisa que está conectado com comunicação e consumo? O professor Luiz Mauro, né? A gente conhecia, assim, da própria bibliografia do campo, né? E depois, mais proximamente, aqui na SPM mesmo, né? O Luiz Mauro é um grande colaborador no programa de iniciação científica, né? Do comitê externo, né? Como professor, como pesquisador PQ. Ele fez por muito tempo parte do comitê externo. E eu sempre estava convidando para as bancas, né? O Luiz Mauro, acho que tive o privilégio, né? E os meus orientandos também aceitaram e aprovaram a minha escolha, né? E você acho que participou de umas 3 ou 4 bancas, né, aqui, e conversando, né, a partir das confluências, né, do nosso interesse por identidade, né? O Luiz Mauro tem um dos livros, né, que acho que é o produto da sua estada na Inglaterra, né, sobre identidade, e a partir disso, então, a gente sempre manteve essa relação. É verdade. Tenho muito boas memórias aqui do programa e dessa parceria com a Márcia, que já está caminhando aí para mais de 15 anos. Sim. Porque esse livro sobre comunicação e identidade, ele saiu em 2010 e foi realmente um ponto de contato muito forte com algumas bancas que você me chamou, eu tive o privilégio, a alegria de participar, e a gente descobriu esse interesse comum pela questão da identidade. Cada um de nós enfocando de um determinado ângulo, né? A Márcia, claro, puxando mais para a questão do consumo, que faz todo sentido, eu trabalhando um pouco mais a questão da identidade cultural, mas nesse diálogo sempre muito bom. Isso é uma coisa legal da vida acadêmica, uma das muitas coisas legais da vida acadêmica.
conhecimento ele acontece no diálogo, e esse diálogo que a gente tem até naquela leitura silenciosa do texto um do outro, e falar, pô, que legal, nossa, gente, olha o que a Márcia está pesquisando agora. E aí depois você tem aquela alegria de transformar a Márcia, amiga, pessoa física aqui em Tondato 2018, Tondato 2019, que em algum momento a gente vira um sobrenome, uma data em fontes time, 12 pontos, espaço 1,5, que é o que segue a vida. Mas então é uma trajetória bem legal de leitura mútua, de conhecimento mútuo e também de uma troca bacana, que o Cássio lembrou que ele já foi aluno, tanto meu quanto da Márcia, essa troca dialógica de falar, olha, sabe o que seria legal? Vai conversar com a professora Márcia Tondato, lá da SPM, marca uma hora com ela, como se a gente tivesse, né, todo o controle do tempo dos outros, coisa mais fácil. Não, marca uma hora com ela, por favor. Conversa com ela, porque, esse teu assunto aqui, você vai certamente se beneficiar muito, tal. Então, essas trocas, elas são muito legais, muito, muito bacanas. Que é como eu levo, né, as indicações de bancas para os meus orientandos, né? Olha, tem tal professor, você viu tal texto. Olha, conheço, vamos convidar para a banca. Então, é dessa maneira que o conhecimento, né, como o professor Luiz Mauro disse, flui, né, como ele circula. Bom, eu preciso também deixar registrado aqui que também estou muito feliz com o episódio de hoje, por te conhecer pessoalmente, Luiz Mauro. Eu já ouvi falar muito e muito bem de você. Deus do céu. Muitos alunos aqui que vieram, inclusive, né, da Casper, falam sempre com muito carinho e muita admiração. E, por motivos óbvios, Márcia, minha orientadora, minha mestre, nossa, sem você eu não seria nada. E estou muito, muito, muito feliz de poder estar abrindo esse espaço aqui do Comunicomcast para vocês dois. Bom, Márcia, queria ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho de pesquisa em andamento sobre brechós. Se você já pode dividir com a gente algum resultado, contar um pouco como foi esse processo, de onde surgiu essa ideia, né, de estar pesquisando esse consumo específico em brechós, e se você já tem alguma novidade que você pode compartilhar com a gente. Ah, legal. Então, a ideia surge, né, porque é o que eu sempre digo, né, ser pesquisador é um estilo de vida, né? Estamos constantemente pesquisando, de olho, né? E a curiosidade, vamos dizer assim, sempre começa com uma curiosidade dos brechós, começou no início da pandemia, né? Porque a gente começou a ver muito brechó online, né? E comecei a pesquisar, falei, mas brechó, o que está acontecendo com isso, né? Porque sempre tem muito estigma, muito preconceito de coisa velha e tudo isso. E aí chamou a atenção, né, ainda em tempos de pandemia, ainda lá fechado, o que a mídia estava falando sobre os brechós, né? Questão de sustentabilidade, aí tem os brechós de luxo, né? E os vintages, estilo de vida. Então, eu estava na época elaborando, né, um novo projeto de pesquisa, então começou por aí, com essa observação, né? E eu tenho, né, hoje eu tenho alguns resultados, né? Aí podemos dizer assim, sobre, tem até já um artigo publicado sobre isso, a questão da sustentabilidade não é o foco, me desculpem, tá? Os ativistas, me desculpem, mas ela entra muito pouco, né? É algo assim que na mídia aparece muito, mas analisando, né, as matérias e as fontes das mídias, a gente vê que é muito assessoria de imprensa. Estou sendo o mais sincera possível aqui. É resultado da pesquisa, tá? E porque hoje a gente tem muitas franquias. E está certo, né? Tem que ter mesmo, porque na pandemia também isso surge para quem tem um brechó, para quem abriu um brechó, como um meio de sobrevivência, né? Então, muita gente começou dentro de casa na pandemia, né? Isso eu tenho relato das entrevistas. Nossa, eu tenho muita coisa aqui dentro, tem muita roupa, tem não sei o quê, preciso fazer dinheiro porque tô sem ganhar, estou desempregada, e aí eu monto um brechó. A trajetória é meio essa. Aí acabou a pandemia, abriram-se,
E, logicamente, né, num sistema capitalista que nós vivemos, né, isso tem que ser, de alguma maneira, capitalizado, né, então explodiram as franquias. As franquias explodiram e com toda a estratégia, vamos dizer, de divulgação, né, o que está correto. Então, vai para a mídia e todo esse processo, né. Existem hoje muitos brechós já fecharam, né. Agora nesse momento eu estou tabulando uma survey com consumidores de brechós e, assim, o que eu posso adiantar é isso. A questão é econômica, né? A gente tem muito, principalmente, brechó infantil, né? Porque criança não há o que chegue de roupa, né? E nasceu até a partir de uma alternativa de emprego. Mas hoje é isso, é a parte financeira, o estilo de vida, muitos jovens e a sustentabilidade nas entrevistas, ela surge quando motivada. Então é assim, é 2% que mencionam isso, vamos dizer assim, né? Mas é interessante, porque eu acho que é uma alternativa, né? E se a gente fosse pensar seriamente sobre isso, né, realmente a roupa, a gente tem aí, né, deserto do Atacama e tudo mais, como sinal, né, de que a gente tem que repensar, principalmente na questão da confecção do vestuário. Não, e é interessante porque se a gente tem a oportunidade de... Você que viveu fora, né, Luiz Mauro, a própria Márcia, eu... como é normal a cultura do brechó lá fora, sim, né? Sim. É cultural. A segunda né? mão, A segunda mão tem uma história. Também não sei se é tudo parte, né, do marketing, da mídia, mas eu acho que não. Me parece ser uma coisa, uma prática cultural de você ter aquela roupa, porque por que não? Né? Ou pelo menos, no mínimo, não há um preconceito. Mas é né? aí que veio a questão da relação que a gente está analisando com a identidade sociocultural. Né? Na minha pesquisa, eu estou usando como base o circuito da cultura, do Paul Guy, né? Para ver esse ciclo de produção, segunda mão, consumo, reciclagem. E é interessante porque, de fato, é um traço de identidade cultural, hoje em dia, você pensar, né? Eu me visto em brechó. Conheço muitas pessoas que trabalham, né, nessa perspectiva de montar essa parte tão absurdamente visível da identidade, né? Que é a roupa, que é basicamente o que vai carregar um corpo por dentro. Né? E com essa perspectiva, eu me visto no brechó, e aí, Márcia, isso que você falou da sustentabilidade, muitas vezes o discurso não é esse mesmo, eu me visto em brechó por uma questão de estilo, é uma parte fortíssima do discurso, e a outra, porque é mais barato. Um discurso que vai apelar diretamente para a questão do bolso, né? Eu vou porque é mais barato, e aí realmente, num terceiro lugar lá embaixo, se você provoca, aí vem, não, e porque também vamos evitar e pensar em moda que não seja uma moda dessa, mas em geral você tem uma questão muito forte de estilo, de falar, eu tenho essa identidade, tanto quanto, né, fazendo um paralelo com a identidade cultural de frequentar sebos para comprar livros. Então, a cultura do livro usado, que não é necessariamente só pelo preço, mas da aventura de você ir e descobrir a relíquia, a raridade e assim por diante. Perfeito. Muito bom, gente. Eu gosto dessa relação que vocês fazem, porque eu acho que vai trazendo muita informação para o nosso ouvinte aqui. Ele consegue ver as perspectivas de vocês. E aí, ficando nesse tema aqui, então, do consumo, mas agora passando por uma outra esfera, né? Olhando um pouco para as transformações que essas plataformas digitais trouxeram para a nossa relação com o consumo. Eu vou fazer uma pergunta para você, Luiz Mauro. Na sua opinião, né, e nas suas pesquisas também, quais tipos de experiências e identidades estão florescendo nesse contexto de consumo dentro das plataformas digitais? Muito interessante a questão, Cássio. Primeiro, uma mudança no tempo. Então, o tempo de consumo, ele, como quase todos os tempos nas redes digitais, ele é infinito, ininterrupto, inacabável. Então, você pode continuar consumindo indefinidamente, porque a oferta ela não está mais localizada num determinado espaço. Ela está no teu espaço. Então, quando você vai
olhar uma rede social, para se distrair num ponto de ônibus, vem o anúncio daquilo que você magicamente olhou em outra rede, mas que o circuito de cookies e algoritmos e tudo mais te oferece. Então, você tem uma oferta ilimitada que te acompanha para onde você vai. A oferta, ao contrário de 20, 30 anos atrás, onde a oferta estava na rua e você ia atrás da oferta, atrás do produto para o ato de consumo, esse consumo está do teu lado. Isso faz com que o tempo do consumo se torne ininterrupto. Você pode ficar comprando mais e mais e mais. Um segundo ponto é a ilusão da facilidade que você tem para comprar sem ter que pagar na hora, com o cartão de crédito online, que vai te franquear um tempo também para comprar, um tempo a mais, né, para continuar comprando sem mesmo aquela perspectiva física de falar, eu já comprei isso. Então, você, vamos pensar, num tempo que ainda não desapareceu, mas no shopping você percebia, nossa, eu já estou com X sacolas, é melhor eu não comprar mais. Tá? A não ser que seu caso seja grave, como eu na Feira do Livro da USP, eu já estou com X sacolas, que pena, vou ficar com X vezes 2. Mas aí é caso grave. Então, no online, você vai acumulando essa possibilidade de comprar porque você não tem essa materialidade. Então, fica muito mais simples. Um efeito colateral é que você perde um pouco da descoberta. Como o coitado do algoritmo faz o que a gente manda ele fazer, e não o contrário, ele vai me oferecer coisas que ele sabe que eu gosto. E com isso eu deixo de descobrir coisas que eu não sabia que eu gostava, que era inclusive uma coisa maravilhosa da publicidade não online, ou a publicidade online não algorítmica. Me fazia descobrir coisas que eu não sabia que eu precisava. Então, e que era, poxa, a partir de agora vai virar uma necessidade. Então, se eu gosto de, sei lá, hambúrguer, eu vou receber infinitos posts de hambúrguer, o que vai me impedir de descobrir aquela sorveteria maravilhosa que também quer vender seu sorvete para mim e que teria ou tem essa oportunidade. Então, é um cenário muito legal para a gente olhar, né? E também para se controlar. Não estou me colocando no alto, não. Me bota numa livraria virtual e eu vou fazer um estrago sem querer. Então, não estou falando do alto, ao contrário, como participante. Eu acho que todos nós, né? Nossa o que é estante virtual, né? Se não um paraíso do consumo quando você é acadêmico. Márcia, pegando justamente esse gancho do tempo, a gente vive numa sociedade absolutamente acelerada, né? Onde o efêmero reina, práticas de consumo cada vez mais simbólicas, digitais. Como essas transformações todas afetam, na sua visão, a produção de sentidos e a constituição da identidade nesse mundo contemporâneo? Então, nesse mundo contemporâneo, né, para vir do clássico, aí, vamos dizer, os sentidos são cada vez mais atravessados pelo midiático, né? Vou voltar um pouquinho, não só o digital, mas sempre, né, pelo midiático e hoje, né, com mais força, né, pelo digital. E por essa virtualidade, né? Essa palavra virtual, ela já tem um tempo, né? Hoje o pessoal fala em virtual e pensa no digital, mas o virtual é aquilo que é além do abstrato. E o consumo, a produção de sentido, né? Que a gente está toda hora passando por isso, sendo afetado por isso e produzindo sentido, ela é virtual. Né? É aquilo que eu não pego, eu não meço, mas me afeta. Né? E aí, quando a gente fala, né, de identidade, eu acho que não tem como não recorrer a Hall, né, que vai falar da fragmentação, né, a fluidez, a performance, né? Agora há pouco o Luiz Mauro falou da questão do vestuário, né? Do estilo. O que é isso? É a performance. Hoje nós vivemos disso, né? De uma performance. E aí eu vou lá para a Sibília, né? Eu estou aqui passando bibliografia, tá? A Sibília, o Garcia Canclini, né? O Garcia Canclini vai falar especificamente do consumo, e aí já juntando com a Bacega, o consumo como direito. Né? Eu tô puxando isso porque eu estou lembrando dos trabalhos, né, que eu tive a oportunidade maravilhosa de orientar, dos meus orientandos. Né? Um deles foi que falou de moradores de rua. Ele estudou o consumo, né, dos moradores de rua.
a partir desses bazares populares e tal. Então, assim, é um direito, né? E esse consumo que extrapola, né, o concreto, vamos dizer, é o que vai produzir sentido, né? Eu me lembro muito bem nessa orientação que eu dei, nesse trabalho que eu orientei, que diz que numa das entrevistas a pessoa chegava lá e falava assim, olha, eu tenho uma perspectiva de emprego. Lógico que ele não falava perspectiva, né? Não menosprezando, mas eu vou ser chamado para o emprego, eu preciso de uma camisa. Olha o simbólico, né? Por que ele precisa de uma camisa? Por que não vai numa camiseta? Por que não vai numa... Mas era uma pessoa em situação de rua que, para ela, estar de camisa tinha um significado especial, um status. Então, até de dignidade, né? Veja como passa, né? E de preferência uma camisa de manga longa, branca. Veja como o que é atribuir o sentido para, de uma certa forma, vou usar uma palavra até, adquirir uma identidade. Aquela pessoa que estava naquela situação precária, né? Ela vai lá em busca de uma identidade que a insira na sociedade de produção, porque ela está procurando um emprego, a partir do consumo. Então, é essa dinâmica, né? É essa espiral que nós refletimos sobre isso, né? É nesse sentido que eu penso, né? A relação de identidade, consumo, né? E a comunicação, aí a comunicação, obviamente, para além da publicidade, né? A questão mesmo da produção. Entendo comunicação como produção de sentido. Isso, perfeito. E é interessante, Márcia, também, só pegando aí a oportunidade do que você acabou de falar, né? O consumo como um direito. E o quanto a gente tem discutido esse consumo hoje que a gente percebe nas redes sociais, enfim, na sociedade contemporânea, como uma obrigação. Nossa, né? Sim. Que a gente tem que performar, que a gente tem que aparecer, que a gente tem que... Para a gente ser pertencer a essa sociedade, o quanto a gente tem que... Né? A gente é obrigado a consumir um consumo simbólico, consumo de bens materiais. Muito, muito interessante. E aí, aproveitando, essa pergunta para vocês dois. Como pensar, do ponto de vista metodológico, a pesquisa sobre comunicação e consumo num cenário justamente dominado por plataformas digitais, mídia, algoritmos, performances? Quais são os desafios, os limites para nós pesquisadores nesse ambiente aí tão carregado de tecnologia e de exigências, né, de pertencimento e visibilidade? Nossa, Cissa, essa é uma pergunta muito boa. Acho que a gente tenta responder ela a cada nova pesquisa, então não tem uma resposta única. Mas me parece que, assim, talvez o maior desafio seja pensar que nós talvez não tenhamos mais uma diferença entre online e offline como havia 15 anos atrás. As redes sociais e, sobretudo, o smartphone, ele colocou o mundo digital, esse mundo virtual que a Márcia tão bem falou agora há pouco, ao nosso redor. Então, pensar as questões de consumo e comunicação permeadas pela identidade significa pensar que nós estamos o tempo todo online e o tempo todo offline e que uma atividade, ela interfere diretamente na outra e as práticas de consumo, elas se entrecruzam no online e no offline. Daí a ideia, inclusive, que é um outro conceito, agora vai ficar um momento acadêmico também, que é uma ideia com a qual muitos pesquisadoras e eu trabalhamos, que é a ideia de mediatização. Que numa sociedade mediatizada você não tem mais separação entre online e offline. O tempo todo você anda nesses dois espaços articulando as tuas práticas cotidianas, as suas práticas sociais com os elementos da comunicação digital, os algoritmos, as plataformas. E nesse entrecruzamento você tem muitas ressignificações identitárias, ressignificações de práticas de consumo, ressignificações das relações interpessoais, até mesmo das interações face a face.
quando a gente pensa no consumo identitário do outro num aplicativo, sei lá, de relacionamento, que vai interferir diretamente na interação face a face das duas pessoas. Eu acho que o desafio metodológico, para mim, tá, é pensar o seguinte: como nós estamos utilizando toda essa tecnologia? Porque numa ponta e na outra você tem um ser humano. E mesmo quando a interação é com uma entidade não humana, que pode ser uma inteligência artificial, um algoritmo ou um bot que seja, do outro lado, em algum momento, tem um ser humano. Alguém que criou esse bot, alguém que programou esse algoritmo, alguém que está lucrando com uma plataforma ou que está buscando algum tipo de vantagem ou, enfim, qualquer elemento comercial com essa plataforma. Então, talvez o maior desafio seja não perder de vista o humano para a gente não reificar a técnica como se ela existisse independente de nós. Porque, de novo, nas duas pontas, em algum momento você vai ter o ser humano. Se não é na direção mundial de uma plataforma, é numa situação de rua. E esses dois opostos talvez estejam muito mais próximos dentro de uma linha do que a gente pode imaginar. Posso ir me apropriando da resposta do Luiz Mauro? Bom, essa questão do humano é básica, né? É a mesma... É a questão... Na pesquisa, né, que eu falo assim, gente, do lado de lá do instrumento, seja qual ele for, tem um ser humano. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? E aí, assim, metodologicamente pensando, ok, existem os desafios, a questão, né, nossa, mas hoje você vai analisar o quê? São 1000 postagens, como é que eu vou analisar isso? Mas aí também a tecnologia vai ajudar. O que a gente não pode perder de vista é a complexidade, aquela complexidade que o Mohan reflete, nos ajuda a pensar, né? É trabalhar, é pensar sobre o rigor científico sem ser rígido, né? Indo lá para o Bourdieu, né? Então, quer dizer, o princípio da ciência continua seguir este princípio, né? Mudou o cenário, né? Mudou a tecnologia, mudou a quantidade de informação, né? Agora, uma outra questão, um outro aspecto que o Luiz Mauro mencionou é a questão da interação. Uma coisa que me ocorreu é que a tecnologia ela ultrapassa a questão etária. Embora a gente tenha uma visão, os jovens são tecnológicos, não, gente. Basta você andar na rua, nos parques, né? Você vê as pessoas com mais idade lá com os seus celulares, seu smartphone. A proximidade, isso inclusive a publicidade já explorou, né? Daquele avô que está longe, daquele parente que está longe e vê o videozinho. É gente dos dois lados, né? É gente administrando a tecnologia, é gente... se aproximando mesmo, né? Então, a questão, vamos dizer, a complexidade, ela se mantém. O que nós temos que ter agora é um pouco mais de criatividade tecnológica, e aí é um papel nosso, né? Buscar as ferramentas, buscar os meios de acessar, né, os conceitos, as variáveis que estão ali sendo manipulados. Mas, por enquanto, são humanos conversando com humanos. Perfeito. Muito bom, Márcia. Essa frase me deixou agora muito pensativo, né? Eu vou copiar ela, muito provavelmente vou falar um dia que fui eu que pensei nisso, tá? Então, você já me desculpa de sair daqui. Mas essa frase que você falou sobre ter o rigor sem ser rígido, acho que isso ajuda a gente a falar sobre um tópico que a gente trouxe para essa conversa, que ele é um tópico percebido, assim, pelos últimos episódios que a gente tem gravado aqui, com vários pesquisadores brilhantes, de fato, assim, com pesquisas muito legais, assim, a gente aprendeu bastante nesse caminho. E eu vou direcionar essa pergunta para o Luiz Mauro, mas fica à vontade para contribuir também. O Luiz Mauro tem um livro que eu indico sempre, que é o livro de metodologia de pesquisa em comunicação, indico para os meus alunos, inclusive, e ele dá para a gente um panorama muito legal sobre os métodos possíveis, né? E junto com outras obras também ajuda a colorir esses trabalhos. E aí tem uma frase que a gente trouxe, que dentro desse livro o Luiz afirma
que o método não é só uma técnica, mas é uma forma de olhar o mundo, né? E a gente trouxe esses pesquisadores para cá exatamente para contar um pouco das metodologias que eles, de certa forma, produziram para dar conta desse objeto, né? Então, com base nisso, eu queria entender e queria ouvir de vocês, enquanto autores também do campo, né? Como que vocês veem a possibilidade, dentro das pesquisas em comunicação, de aplicar uma pesquisa que tem um eixo conceitual de identidade de consumo, mas até onde os métodos podem chegar, de que forma eles podem ser produzidos, e aí usando um pouco a criatividade, pensando nesse contemporâneo, como que a gente consegue tornar esses processos metodológicos cada vez mais prontos para darem conta desses objetos que a gente tem hoje em dia. Bom, primeiro, Cássio, obrigado pela leitura do livro, pelas indicações. Eu entendo, assim, a questão do método é uma questão muito apaixonante para mim. Eu sempre entendo que realmente o método está ligado a uma maneira de você olhar para o mundo. O que a Márcia mencionou, que pesquisa é uma vocação, que você é pesquisador ou pesquisador o tempo inteiro, é verdade, porque isso é uma curiosidade intelectual, uma curiosidade afetiva. A gente gosta do objeto antes de resolver estudá-lo. E isso, para o bem e para o mal, faz toda a diferença. Então, eu estou convencido cada vez mais que método é invenção. Tem uma boa dose de criatividade, uma boa dose de imaginação. Quando eu leciono metodologia, inclusive, em geral, no início dos cursos de metodologia, as expectativas estão abaixo de zero. Ah, meu Deus, é aquela disciplina chata em que eu vou aprender a formatar. Não, metodologia é criatividade, é pensar o seguinte: como você se deixa desafiar pelo teu problema de pesquisa? Como você se deixa desafiar pela presença do outro? Como é que esse outro vai provocar você a pensar em caminhos? E a partir daí, a gente pode ir para a técnica, porque a pesquisa está muito ligada ao encontro com a alteridade, ao encontro com o outro. E nesse encontro com o outro há uma transformação dupla. Uma transformação da sua metodologia, uma transformação sua como pesquisadora ou pesquisador. E a técnica, que é importantíssima, ela vem junto com a criatividade, senão ela fica estéril. Né? E é uma coisa muito legal, porque isso remete diretamente ao fato de que nós somos humanas e humanos trabalhando com humanas e humanos. Então, pensar numa perspectiva metodológica rígida ou anterior ao encontro com o objeto, às vezes nos faz perder a riqueza que esse encontro tem. Eu lembro, nesse ponto, tem um paralelo muito interessante que está ligado à pesquisa no encontro com a alteridade, as relações de orientação que estão vinculadas a esse encontro com a alteridade, no respeito à busca de cada pessoa pelo seu próprio caminho, e vamos lembrar que método é caminho. E há um outro paralelo que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, no trabalho como terapeuta, pensar também que esse encontro com o outro implica o respeito ao método que o outro tem para ver a vida. Então, quando a gente está nesses eixos todos, é pensar o método como um caminho que pode ter técnicas, que são importantíssimas, podem ter teorias, que são importantíssimas, mas, em primeiro lugar, tem o respeito ao método entendido como caminho, ao caminho que o outro está seguindo na sua trilha. Depois a gente pensa, isso também é importante, se a sua abordagem é qualitativa, exploratória, de forma inicial, se você vai ter um sample, um survey, se você vai fazer uma pesquisa a partir de um grupo focal, a partir de um estudo de caso. E, de novo, conhecer isso é fundamental para poder dar forma à criatividade. Então, são dois elementos, eu diria, que correm juntos. Daí essa coisa legal que quando você fez a pergunta, saber que tem tantas metodologias autorais. Que bom, se a gente puder criar caminhos dialogando com as técnicas já consagradas, a meu ver, tanto melhor. Vamos sair inventando aí. É exatamente isso, né? O trabalho do pesquisador, ele é muito um trabalho de audição, né? Você ouvir, né? Ouvir o teu objeto, né? E ouvir, no meu caso, que trabalho muito com, né? Usando um termo já é um pouco até questionável, a recepção, né? Como é que eu vou ouvir essa recepção, né? Pode ser numa entrevista, pode ser num grupo focal, pode ser numa observação, né? Pode ser numa survey, num questionário, né? No meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com um grupo focal, questionário fechado e fiz análise de uma programação. E aí, na hora de entender, né, aquela atribuição de sentido dada àqueles programas que, na época, eram
classificados aí como sensacionalistas, às vezes até violentos, né? Como é que tudo isso se cruzava, né? Porque a gente pega esses programas sensacionalistas, tem pessoas que adoram. Eu tive que romper, né? Porque eu acho que o pesquisador também ele tem que romper com muito o seu senso comum, né? Isso é deste jeito, isto eu não gosto, né? Eu acho que esse é o primeiro passo metodológico, é a questão da ruptura. Não também a ruptura epistemológica, a ruptura técnica, mas a ruptura de sua, pesquisador, com o que você pensa do seu objeto, que é a curiosidade, né? Sempre começa com a curiosidade, mas começa às vezes com uma curiosidade, às vezes até preconceituosa, estigmatizada, mas eu quero entender, eu sou preconceituosa em relação a esse fenômeno, mas eu quero entender. O primeiro trabalho é romper com esse preconceito. E aí a tua mente flui, né? Aí a tua mente se abre para você começar a montar. Como que eu vou entender isso? Quem eu tenho que ouvir? Tenho que ouvir especialistas, tenho que ouvir as pessoas do cotidiano, né? Eu tive a oportunidade de orientar trabalhos sobre, por exemplo, consumo alimentar. Consumo alimentar na classe C. Aí a aluna foi lá nas favelas e entrevistou as pessoas, né, sobre alimentação. Teve uma que trabalhou com estudantes de moda, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a estudante de moda ela entra na faculdade porque ela vai ser uma grande estilista. E aí ela chega lá e vê que tem que trabalhar com a máquina de costura, né? Então, que sentido que é dado para isso? Então, assim, são vários públicos. E aí, cada público, é o que eu sempre falo, você tem que conhecer o seu universo, né? É na rua. O pesquisador ele tem que sair para a rua, né? Na rua, ou vai no ambiente, mesmo que seja um ambiente online, tem que conhecer para poder romper com algumas preconcepções. E aí, então, né, com o conhecimento que o Luiz Mauro também mencionou que é importante, conhecendo as técnicas, a gente vai arquitetando os métodos, os caminhos para chegar a uma resposta. Não, perfeito, Márcia. É isso aí. É que eu esqueci o que você falou no final. É isso aí, né? Coca-Cola é isso aí. Ai, gente. Não, perfeito, Márcia. Ainda dentro dessa discussão sobre metodologia, que é sempre um capítulo importante, né, Cássio? Sim. Os entrevistados, a gente realmente teve aqui entrevistados com metodologias incríveis e uma criatividade, inclusive, nos nomes, né? Sensacionais. Metodologias ligadas a aspectos pessoais da sua história. Como você traz isso, né, para a sua pesquisa? Mas, do lado dos alunos, também é o assunto, digamos, né? O assunto... eu não diria mais polêmico, café, né? Hã? Nosso papinho de café. Ai, a metodologia. E, atualmente, a professora Márcia está ministrando a disciplina Metodologia Científica aqui no PPG-Com. Depois de muitos anos, né, de trabalho com pesquisa de mercado. E, enfim, ao longo dessa sua trajetória, Márcia, você pesquisou grupos muito distintos, né? Você agora acabou de comentar moradores de rua, né? O seu trabalho com consumidores de brechó. Quais seriam, né, se é que existe, as estratégias metodológicas ou cuidados ou limitações para se trabalhar com contextos tão diversos e muitas vezes até sensíveis, né? Acabamos de falar de moradores de rua. Existe aí uma estratégia, um pensamento? O pensamento inicial, né, voltando ao que eu já disse, é a questão do respeito ao outro, a ética, né? Com relação à sensibilidade dos temas, aí nós temos que conhecer as técnicas, né, Luiz? Né? Porque, dependendo do tema, às vezes não é nem um tema sensível, né? Eu não preciso estar falando sobre questões aí de aborto ou outras questões mais de fórum íntimo para dizer que é sensível.
algumas vezes falar de consumo alimentar sensibiliza a pessoa, né? Por isso que o pesquisador, o primeiro trabalho do pesquisador é conhecer o campo onde ele vai entrar, não conhecer aonde ele vai fazer a pesquisa, mas é entender aquele universo. Né? Com quem que eu vou falar? Eu vou falar com consumidores de luxo, como eu já orientei um trabalho, eu vou falar com moradores da favela, eu vou falar com mães, com filhos, com casais jovens, né? E estudar um pouco, né? Ir para os livros mesmo, ver trabalhos até de outras áreas, né? Nesse sentido, pesquisar. Então, é o primeiro passo, né? Para entender aquele universo, né? Vamos dizer, as delicadezas daquele universo. Então, eu posso... eu vou falar de compra de panela de pressão, de compra de utensílio doméstico, vou fazer um grupo focal. Mas quem você vai colocar nesse grupo focal? Eu vou fazer um questionário. É fácil, né? Imagina, eu falar de consumo, eu vou fazer é super simples. Só que é aquilo que eu sempre falo, tanto numa entrevista como num questionário, às vezes fala, o entrevistado não soube responder. Não, você que não soube perguntar. Verdade. É aquela história que eu falo em sala de aula, né? Chegar para um eleitor e perguntar para ele se o prefeito está... qual a opinião dele sobre a maneira como o prefeito está gastando dinheiro ou como o prefeito está investindo dinheiro na cidade, eu tenho 2 respostas. Então, o viés da minha pesquisa está aí. Não está lá nos números. Né? Então, é conhecer as nuances da técnica, né? As estratégias da técnica. Eu vou fazer um grupo focal, eu posso mostrar figuras, eu posso apresentar situações, né? Porque a maioria das vezes é difícil a gente responder sobre nós mesmos, né? Então, você vem, olha, nessa situação, nessa paisagem, como é que você... né? Que semelhanças que tem? Eu trabalhei um tempo na pesquisa de mercado com pesquisa corporativa e era muito delicado, porque a gente fazia pesquisa organizacional e aí tinha que fazer o funcionário, o empregado, falar da empresa. E aí tinha todo aquele receio. Peraí, o que vão fazer com a minha resposta? Então, são essas nuances que o pesquisador... E para que ele possa utilizar isso, né, de uma forma que resulte numa boa pesquisa, ele tem que conhecer a técnica. Né? Então, quando eu falo assim, em manuais de metodologia, vamos buscar o conceito que está por trás daquilo. Até da análise, né? Mesmo, eu vou analisar a imagem. Eu tenho várias formas de analisar uma imagem. O que eu vou olhar nessa imagem? Então, eu tenho que ir aos livros, eu tenho que ir aos autores, tenho que ir na pesquisa da pesquisa. O que já foi pesquisado sobre isso? Né? Por exemplo, eu, no meu doutorado, que falei de violência, eu fui bater um pouquinho lá na psicologia. Eu fui fazer um curso lá na antropologia urbana, porque eu ia falar de violência urbana. Então, sair da comunicação. É nesse sentido que a gente fala que o campo da comunicação ele é multidisciplinar, é que ele passa, né, por várias disciplinas, ele se constitui, né, porque nós falamos, a comunicação é o nosso cotidiano, né? Acabamos de falar que a gente está imerso, né, no universo da comunicação. Então, necessariamente, mas eu não vou usar o Freud na minha tese, eu não preciso usar, mas eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer para poder, sem utilizar especificamente essa outra disciplina, mas poder trabalhar a comunicação, o consumo. É verdade, porque nem toda leitura vai para a dissertação ou para a tese, mas elas são formativas.
Elas vão fazer toda a diferença quando você precisar contextualizar o trabalho, para você depois, numa sala de aula, saber falar para além do seu trabalho, além da sua tese, além da sua dissertação, responder perguntas explicando o que ficou de fora, o que você não colocou. E isso que a Márcia falou, muito importante, de você conhecer o campo, saber quem são os seus antepassados dentro do campo. Uma pergunta que a gente faz de brincadeira, você sabe quem foi a orientadora da sua orientadora? Você sabe em que genealogia você está? Você sabe quem foi, é uma brincadeira, né? Quem foi o seu avô orientador ou sua avó orientadora? Né? Porque aí você sente e fala, nossa, eu estou dentro de um campo. Muito antes de eu nascer já se pesquisava isso, para a gente também não cair numa armadilha que é muito fácil de pensar, nossa, o mundo começou ontem. Então, a minha pesquisa ela é absolutamente inédita. Isso é um problema. O oposto complementar é, meu Deus, já pesquisaram tudo sobre o assunto, não tem nada de novo sobre o Sol, então eu não vou pesquisar nada. Ué, ninguém nunca pesquisou isso em 2025. Você vai ser a primeira. E perceber que você faz parte de uma genealogia é legal até por uma questão prática. Na hora de um evento, de um congresso, que grupo que você vai? Com quem você dialoga? A gente não dialoga com todo mundo. Com quem que você dialoga? Então, claro, eu estudo consumo, é lógico que eu vou para falar com o pessoal que estuda consumo. Eu trabalho com identidade, eu vou com o pessoal que estuda identidade. Eu trabalho com teoria da comunicação, que é meu caso, eu vou me juntar com o pessoal que estuda teoria da comunicação, que debate isso, que fala disso. É encontrar os seus pares, com quem tem o diálogo, porque aí você acaba criando também uma relação, até fora, né, de congresso, extra classe, você vira amigo. Isso é muito legal, é um ponto onde a metodologia vira amizade. Gente, espetacular. Eu odeio ser o mensageiro desse momento, mas a gente está chegando ao final. Essa contribuição agora do Luiz foi pontual, assim, muito importante. Acho que para nós mesmos que estamos ouvindo aqui, mas também para quem está nos ouvindo em algumas das nossas plataformas, porque eu acho que ela fala um pouco, né? Tanto essa contribuição da Márcia quanto a do Luiz fala um pouco sobre o motivo pelo qual a gente quer recebê-los aqui para dividir essa experiência, porque eu acho que isso aflige um pouco o pesquisador que entra, e ouvir os seus orientadores, claro, é fundamental, mas ouvir quem faz parte desse campo e quem passou por essas etapas ajuda a dar um pouco de conforto e alento nesse processo. Bom, como eu falei, a gente está chegando ao a nossa parte final aqui, aos nossos momentos de encerramento. E para esse momento, a gente sempre separa um tempo para que vocês possam falar um pouco sobre a pesquisa autoral. E aí eu sei que, vou começar com o Luiz, sei que o Luiz tem uma vasta pesquisa, ele está sempre pesquisando e produzindo. Então eu queria perguntar para ele, nesse momento, né, qual a sua pesquisa autoral, qual questão que você está trabalhando, e que você deixasse uma recomendação, que pode ser livro, série, filme, ou o que você achar que é interessante para os nossos ouvintes. Tá. Bom, você foi muito generoso chamar de vasta. Na verdade, a sensação que eu tenho é que, assim, nossa, tem um mundo tão grande para descobrir, a gente sabe tão pouco, tem um mundo tão legal lá fora, vamos descobrir o que tem. Mas, assim, nesse momento, eu estou trabalhando em algumas frentes. A primeira delas é uma pesquisa, essa que é a pesquisa financiada pelo CNPq sobre o ensino de teoria da comunicação. Porque, junto com metodologia científica, teoria da comunicação é uma disciplina muito, às vezes, transformada num gargalo. De pensar, como eu ensino isso? Que sentido faz ensinar teorias para graduação e pós-graduação? Que teorias falam com jovens que têm 18, 17 anos, estão chegando no primeiro, segundo semestre de graduação? E essa é uma questão que me fascina já há décadas, e que se transforma sempre. Cada nova sala de aula traz esse outro desafio de olhar para aqueles rostos e pensar que teorias da comunicação vão conversar com eles. Como eu faço, sei lá, Adorno e Horkheimer conversarem com quem é usuário do TikTok o tempo todo. E dá para criar essas conversas, é plenamente possível. Então, essa é a pesquisa que eu estou desenvolvendo com o CNPq. Fora isso, de certa maneira, e acredito que talvez a Márcia vá concordar comigo, cada pesquisa que a gente orienta, a gente se envolve. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu morro de orgulho de cada pesquisa que eu oriento, cada TCC, cada iniciação científica, cada mestrado que eu orientei, cada doutorado que eu co-orientei. Então, eu estou, nesse momento, orientando vários projetos experimentais e TCCs. Cada um deles é um desafio maravilhoso para a gente pensar em caminhos e viver esse cotidiano da pesquisa, que é o cotidiano da dúvida. O que eu faço agora? E chegar e falar, não sei.
E não é um não sei retórico. Não sei, vamos criar. O caminho ele está sempre por fazer. E nesse ponto tem também um paralelo, não exato, tá? Mas um paralelo com o trabalho terapêutico. Você, diante da pessoa, você não sabe aonde que vocês vão chegar. Assim como diante de uma pessoa numa reunião de orientação, você não sabe quais os caminhos que o saber vai percorrer. Então, tem esse outro. E também, fazendo aqui um momento publi, tenho sempre procurado trabalhar também numa área de divulgação desses estudos para além da própria academia. Então, eu estou aqui com um livro que eu acabei de lançar, literalmente chegou semana passada, da editora, chamado Ninguém é Perfeito, Como Deixar de Lado a Ilusão da Vida Perfeita, Respeitar os Próprios Limites e Tornar-se Quem Você É, que é um resultado de muito tempo de pesquisa voltado para um público geral, pensando que, talvez até um pouquinho na esteira aqui do podcast, as nossas pesquisas elas podem ir para além dos muros universitários, elas podem dialogar com outros públicos, né, para a gente ressaltar isso. E uma dica de livro, né, depois desse merchan, desse momento autopromoção, não sei, eu estou relendo Jane Austen, está sendo uma experiência muito interessante, mas talvez para agora, se você quiser se fazer um favor, leia um livro chamado Tudo Sobre o Amor, de Bell Hooks. Esse livro vai mudar a sua vida, você vai ser uma pessoa, pelo menos, mais provocada a pensar. Depois desse livro, foi um dos livros que mais me impressionou nos últimos tempos. É um livro maravilhoso e Bell Hooks escreve de uma maneira linda, a tradução está maravilhosa, faz jus a essa escrita tão bonita. E é um livro que acho que fala de algo que, de certa maneira, permeia todas essas relações, que são as variedades do amor humano, que, enfim, estão sempre em alta, algoritmos ou não. Muito bom, gente. Márcia, você já falou um pouquinho sobre a sua pesquisa, não sei se você quer complementar com algum ponto, mas, na verdade, para a gente encerrar, queria te ouvir um pouco sobre essa complexidade, né, que envolve esse tripé, digamos assim, comunicação, consumo e identidade. É complexo, né? Não é uma coisa simples da gente refletir, da gente discutir, mas é tão desafiador, né? Eu estou nesse momento, entrando nesse mundo da comunicação, consumo e da identidade, tendo o privilégio de ter essa aula aqui com vocês. Então, fala um pouquinho, o que continua te motivando, te mobilizando a pesquisar, a continuar. Eu vou dar um spoiler aqui. Você uma vez me confidenciou, são vocês orientando, são os seus projetos, é a animação que a gente passa, é o brilho nos olhos, mas, né, quando a gente se depara com um desafio, como eu acabei de dizer, comunicação, consumo, identidade. Conta pra gente esse segredo do seu brilho nos olhos. Olha, o meu brilho nos olhos continua sendo aquilo que sempre foi, né? Essa curiosidade, né? Esse desejo de conhecer, né? Desde criança, toda criança vai dizer por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Entender essa sociedade mais complexa, né? Talvez entender a sociedade, né? Mas a gente vai com tijolinho, né? Vai entendendo pedacinhos, né? E sem falar em complexidade pensando num senso comum. Não, é complexa porque é difícil, né? É difícil mesmo, é o cotidiano, são as necessidades de sobrevivência, né? Mas tudo isso se transformando num desafio, né? E eu acho que, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar na academia, por ter essa oportunidade de tentar entender essa sociedade, né, como o meu ganha-pão, né? O fim ao cabo é isso. Eu acho que nós somos, os pesquisadores, somos pessoas privilegiadas, né? E esse privilégio eu tenho dos meus alunos, dos meus orientandos, né? Porque a cada desafio, a cada proposta de pesquisa que eles trazem, que a gente tem que lapidar, né? Porque muitos vêm com uma coisa muito ampla, outros vêm com uma coisa muito restrita, e a gente vai lapidando. São desafios, são propostas muito relevantes e que a gente, às vezes, nem imaginou. Chega com uma ideia e fala, nossa, é mesmo, né? Por aí. E problematizar, né? Sempre problematizando isso. O que tem a mais além disso, né?
sempre está descobrindo articulações, que conceitos estão por trás disso. Eu sou um pouco Caxias nesse sentido, sabe? Uhum. Eu sempre começo, bom, você quer falar de alimentação? O que você está entendendo por alimentação? Vamos procurar o que é alimentação. Né? Eu fiz uma vez, escrevi um artigo sobre espaços de refeições numa telenovela. Né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre questões de espaços de refeição, como colocar a mesa, né? Porque a telenovela lá tinha o núcleo pobre, o núcleo trabalhador, então um usava toalha, o outro usava toalha xadrez. E eu fui ler sobre isso, né? Buscar em livros clássicos, né? Para entender, para ir trazer, para fazer o artigo, né? E o que um outro privilégio que nós temos, né, como pesquisador, é essa oportunidade, esse tempo de pensar criticamente nesse mundo tão automatizado, tão efêmero, temporário, onde tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito rápido, para ontem, às vezes nem para ontem não era. E nós temos que parar para pensar criticamente. É o nosso trabalho. Se eu não fizer isso, se eu não sentar uma hora e olhar para o meu problema de pesquisa ou para a minha ideia de pesquisa e problematizar e refletir quais são as variáveis envolvidas nisso, a partir de que conceitos que eu posso começar a problematizar isso, é um privilégio. E é isso que me move. Sabe? É isso que me move. É pegar cada problema, cada ideia de pesquisa dos meus alunos e, às vezes, sentar lá. Aí eu baixo a minha biblioteca, né? A estante está lá atrás, eu começo a baixar os livros. E aí vem, as ideias parece que vão clareando, né? Porque você tem aquela ideia, peraí, mas isso já foi pesquisado dessa maneira. Que conceito? Eu sempre vou atrás do conceito. Que conceito que está por trás disso? Né? É a violência, é o sucesso, é o luxo, o que é? E aí eu vou procurar. O que tem de ideológico nisso? O que tem de cultural? Por onde nós vamos fazer o recorte? Pelo cultural, pelo ideológico, pelo simbólico, enfim. Que caminhos que eu vou tomar para recortar, né? Porque é tudo muito grande, né? Nós temos também que ser flexíveis ao que é estranho a nós. Né? Eu acho que um grande problema, né, nosso, de modo geral, é a gente sempre, assim, o estranho afasta, né? Ah, isso eu não gosto, isso eu não quero, aquilo eu não... Não, nós temos que ser... O pesquisador tem que ser flexível a isso, né? Eu até escrevi, até trouxe aqui anotado, eu escrevi uma vez um artigo publicado, né? A questão de... a interlocução, né, da obra, né, da obra de arte com o consumo, né? Era a contemplação, assim, artista público, obra de arte. É uma contemplação, é uma apropriação, é o consumo, né? Quando a gente vê aquelas exposições lá no MASP, né, de artistas famosos, tem aquela fila, é tudo. Ah, tem gente que está lá só para ir na lojinha depois comprar um pôster lá, um cartão postal de reprodução. Tudo bem. Né? Está contemplando. Eu, particularmente, já cheguei a chorar na frente de uma obra de arte. Cada um vai ter um modo de consumir aquilo. Então, o que me move na pesquisa, né, para finalizar, é justamente essa busca dessa quebra do senso comum, de sair desse cotidiano automático nosso. É na hora da pesquisa. Adoro, preparo as minhas aulas, né? Fazemos as nossas atividades administrativas, né? Como nós estávamos conversando há pouco, mas tem um momento do dia, da semana, que tem que parar para refletir, para pensar, para pesquisar, para articular e pensar criticamente. Eu acho que o que me motiva a pesquisar é ter essa oportunidade como atividade profissional. Uhum. Englobar essa questão. Eu saí da pesquisa de mercado por causa disso, porque lá tinha que entregar uma pesquisa a cada 15 dias para o cliente.
E aí ficava muita coisa para pensar. E aqui, felizmente, né, por enquanto, a gente tem esse tempinho, essa necessidade, né, faz parte desse pensamento. Sobre os livros, né, eu vou ser um pouquinho mais tradicional do que o Luiz Mauro, né? Eu gosto muito, sim, das biografias. Eu acho que as biografias nos ensinam. Uma das mais recentes que eu li foi da Frida Kahlo. Sim, abre um mundo, né? Viagens, não exatamente livros documentários, mas relatos de viagens romancizados ou não, né? De outros povos. Eu acho que o livro né, caindo aí, repetindo alguma coisa, é aquilo que nos abre para o mundo, né? E abre a partir de um escritor, né, que usou a imaginação, que usou a ficção, né, para relatar algo que é do mundo. Quer dizer, nós relatamos de uma forma, né? Nós relatamos a partir da ciência e a literatura vai a partir da ficção, vamos dizer, mesmo que seja uma biografia, né? Então, a minha recomendação, assim, né? Leiam, né? Biografias, livros de viagens, acho que bem interessante. Okay? Gente, excepcional. Adorei. Foi muito bom ouvir vocês, muito bom esse bate-papo, muito bom a interlocução entre vocês. Queria agradecer por vocês terem separado um tempo para vir aqui bater esse papo com a gente, compartilhar as reflexões, compartilhar um pouco da história de vocês e, de coração, agradecer vocês por fazer parte desse processo. Bom, e para você que está nos ouvindo, eu tenho um recado muito importante. Estão abertas as inscrições para o Comunicom, nosso Congresso Internacional de Comunicação e Consumo, de forma híbrida. Essa edição, ela tem o tema Ecos do Consumo, Comunicação, Ecologias e Desconexões. Dentro da descrição desse episódio, você vai encontrar todas as informações necessárias para fazer a sua inscrição. Lembrando que o Comunicom acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro, e você, pesquisador, que quer enviar o seu trabalho, tem até o dia 4 de agosto para fazer isso pelo nosso sistema, ok? Contamos com a participação de todo mundo para fazer esse Comunicom um sucesso. E para você que acompanhou o Comunicomcast até aqui, não deixe de assinar em sua plataforma de podcast preferida para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima! O Comunicomcast, em sua primeira temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez, coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli, produção de Thaís Ortega Pichinin e André Sena Moraes, assistência de produção de Gabriel Castro, roteiro de Danilo Ribeiro e Luísa Bucker, gestão de operações de e-mails Isabela Portas e Stephanie Alfredo, gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM, apoio Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.